Olá, olá, olá. Boa tarde. Hoje a internet quase me deixou de pé e mão quebrado. Assim, a gente tem 3, o 4G e tal, mas é melhor trabalhar com a internet do Wi-Fi, que é mais forte. E como eu troquei o aparelho, de vez em quando me dá uma rateada. Mas graças a Deus, vamos lá. Como vocês sabem, sou Jussara Costa, consteladora, e estou aqui para falar sobre a situação de relacionamento de casal. Desde segunda-feira que nós estamos falando sobre isso. Falando das 5 condições para que se tenha um relacionamento de casal harmonioso, perfeito, em que o casal realmente se coloque como sendo a parte importantíssima da sua família. No primeiro dia falando que seja fácil e que flua sem muito esforço. Como é assim que seja fácil e que flua sem muito esforço? É porque todo relacionamento, independente de ser de casal ou não, precisa ter um contrato, né? Como assim precisa ter um contrato? Todo relacionamento precisa ter um contrato. Você precisa ter as normas daquele relacionamento. Se é um relacionamento profissional, de trabalho, a gente precisa saber até onde vai e até onde não pode ir. Se é um relacionamento familiar, entre os pais, a gente também tem que saber até onde não pode ir. Com os amigos, na escola, na faculdade, na rua. Hoje não tem muito amigo de rua, mas, digamos, do prédio, do condomínio, a gente tem normas a seguir. E no relacionamento de casal, também tem normas. Como todo relacionamento, existe um ponto de veiculação. Essa vinculação se chama o ponto de concordância, né? O que é vinculação? Vinculação é aquele elemento que todo relacionamento tem, uns maiores, outros menores, que é a intimidade. Essa vinculação você tem em qualquer relacionamento que você tenha com qualquer pessoa, com qualquer grupo. É a intimidade. O que é a intimidade? A intimidade é quando a gente fala para os amigos o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quando a gente diz o que a gente pensa, quando as pessoas conhecem um pouco mais da gente do que se fosse uma mera pessoa que você encontrou na fila do pão, que você encontrou num ônibus ou que você encontrou, falou, oi, tudo bem, numa festa. Essa intimidade é aquela pessoa que sabe assim, fulano gosta de azul, fulano não toma refrigerante, fulano é isso, fulano assim. Isso se chama intimidade. Umas vezes maiores, pelo longo tempo que a gente conhece, geralmente. Às vezes tem até aqueles que a gente conhece por menos tempo que conhecem bastante da gente. E pode ser menores, dependendo do ambiente e do grupo que seja, a gente se mostra um pouco mais fechado. Mas no relacionamento de casal existe uma outra vinculação, que é a vinculação íntima, que é atrelada ao sexo, à vida sexual. E o relacionamento de casal é o único que tem 2 vinculações. A intimidade, em que todos os outros têm, e a íntima, que, a priori, só o casal deve ter. E dentro dessa vinculação e dentro dessa possibilidade de se criar um casal, nós temos 5 condições. Que condições são essas? A primeira, que seja fácil, que flua sem muito esforço. Para que seja fácil, que flua sem muito esforço, o nosso contrato para criar aquele casal precisa ser bem transparente. Em todas as situações precisam ser transparentes, mas dentro da relação, do relacionamento de casal, é necessário que seja bem marcante e bem claro. Então, o que é o contrato? No contrato vem pré-determinado 4 situações. 4 situações.
o que é possível, o que não é possível, o que é impossível. Opa, falei 3 vezes a mesma coisa, 2 vezes a mesma coisa. O que é possível, o que é impossível, o que é suportável e o que é insuportável. Mas por que isso? Porque muitas das vezes, quando você conhece uma pessoa e passa a conviver com ela, às vezes você não se demonstra por inteiro. E resolvem criar um relacionamento de casal. Enquanto não existe esse relacionamento de casal debaixo de um mesmo teto, é prático. Porque se é impossível eu aceitar determinada coisa do meu companheiro ou companheira, eu posso usar de um atributo qualquer e dizer, eu vou em casa, estou com dor de cabeça, eu vou lá para casa, depois você, quando sair daí, você me liga. É suportável. Mas quando você vai morar com uma pessoa, fica chato. Toda vez que acontece alguma coisa, você sai de cena. Então, se você não coloca para ele, é impossível eu ficar o dia inteiro na rua, ou é impossível eu ficar num ambiente que tem muito bicho, ou é impossível conviver com gato, ou é impossível eu ter uma arara dentro de casa, depois você não pode reclamar. Como é suportável ter sua mãe aqui 3 vezes por semana? Depois você também não pode reclamar. Aí entramos na segunda questão, que é a segunda condição para que um casamento seja harmonioso ou um relacionamento de casal. As duas naturezas precisam ser compatíveis. Isto é, vocês precisam ser pessoas que sejam compatíveis, que tenham o mesmo objetivo. E quando não acontece, precisam sentar, dialogar, para que isso se torne algo conciliatório. Por quê? Porque se eu não gosto de comer banana e você só compra banana, não pode ser. Eu gosto de comer maçã. Então vai se chegar a um ponto, quando existe o diálogo, que a compatibilidade surge. Eu vou comprar um pouco menos de banana e comprar maçã. Por que eu vou comprar maçã? Porque você gosta de maçã e eu gosto de banana. E assim a gente fica compatível. E isso, estou dando um exemplo a grosso modo, e isso tem que acontecer sempre. A terceira condição é que haja companheirismo e cumplicidade. Essa fica no meio, né? Porque são 5, então essa fica no meio. E ela é muito importante. Haja companheirismo e cumplicidade. Cumplicidade tem que acontecer sempre. E o companheirismo também. Mas você precisa ser cúmplice do seu companheiro ou companheira. Cúmplice no bom sentido. E ter o companheirismo. O companheirismo é aquela parte que fica mais leve, né? O companheirismo é ver que o ar-condicionado está sendo ligado pelo inverno, sem necessidade. E a pessoa está dormindo colada em cima de você. Ô, meu companheiro, vamos chegar a um acordo? Ou você dorme colado em cima de mim, porque você está com frio, ou você desliga o ar, que a gente gasta menos e a gente fica mais confortável na cama. É uma coisa transformar as coisas em coisas leves, ser parceiro. E a cumplicidade é sempre. É despertar dentro do casal uma cumplicidade que às vezes nem necessário seja abrir a boca. Um olha para o outro e capta o que está acontecendo. Ontem nós falamos da confiança, que a confiança impere dentro do casal. Confiança em todos os sentidos. Confiança financeira, confiança amorosa, confiança em todos os sentidos. O que adianta uma mulher dizer assim, eu confio no meu marido,
Mas quando ele sai à noite com os amigos, ela fica em casa criando várias condições de traição. Ou ela acha que todo atraso do cara ou da mulher, ela acha que está dando uma pulada de cerca. Que é o grande problema entre os casais, o fantasma que ronda, né? É a traição de um pelo outro. E quando, na verdade, quando existem 3 condições anteriores, que seja tudo muito claro, que eles tenham compatibilidade e que sejam companheiros e cúmplices, é muito difícil isso acontecer. Então, a confiança ela precisa estar sustentada pelos outros 3. E sendo sustentada pelos outros 3, provavelmente essa confiança pode ser depositada. Pode-se ter a necessidade, muitas das vezes, do outro. E ter a honestidade de dizer, eu preciso de você. Precisa ter a honestidade de dizer, eu, às vezes, penso que você não me gosta, não me ama. Porque eu acho que eu estou sendo colocada de lado. Essa honestidade, ela que faz as coisas acontecerem, sabe? E precisa ter a coragem de mostrar seus próprios sentimentos. Precisa ter coragem e se abrir. Essa é a 4ª condição. E a 5ª condição? Se chama o desejo espontâneo do que o outro esteja bem. Mas como é esse desejo espontâneo que o outro esteja bem? Que ele esteja saudável, que ele esteja alimentado, que ele esteja bem espiritualmente, bem consigo mesmo. Mas para que serve isso? Para que possamos, quando o outro está bem, nós colocamos claramente que necessitamos dele. E necessitamos dele não só como um amigo, como um confidente, como um companheiro, mas como objeto de prazer sexual. Precisa. Porque quando ele está bem, e você vai buscar o seu prazer sexual junto dele e dar a ele o seu prazer sexual, você vai tomar dele tudo que ele tem de melhor, da mesma maneira que ele vai tomar de você tudo que você tem de melhor. E se o outro não está bem, vai ficar meio estranho, vai ficar ruim, às vezes nem vai acontecer. Quando a gente diz assim, desejo espontâneo do que o outro esteja bem, até psicologicamente. Se o seu companheiro ou a sua companheira ficou desempregada ou desempregado, você tem que dar a ele a confiança necessária para que ele se sinta inteiro, capaz. Porque se você não fizer isso, ele vai se sentir pequeno, deprimido. E quando você for chegar a ele para doar o que você tem de melhor e para pedir a ele o que ele tem de melhor na vida sexual, muitas das vezes não acontece. Mas não acontece não é que ele não queira. Ele não está com possibilidade disso, porque não está bem. E quem é que tem que dar essa injeção de ânimo? E de ânimo mesmo, de ânimo físico, mental e espiritual. Quando a gente coloca na constelação, que a pessoa, tem gente que chega lá e diz assim, olha só, o meu marido está broxando. Opa! Ou eu não estou tendo mais condição de sustentar uma relação com a minha esposa.
sem julgamentos, sem méritos, sem nada. A primeira coisa que a gente pergunta e tenta saber se existe alguma deficiência física, alguma doença, alguma coisa, para a gente começar a caminhar. Eu já tive um cliente que ele falou assim para mim: eu vim aqui porque eu estou começando a ficar impotente. E conversando com meu pai contou para mim que ele se separou da minha mãe por causa disso. E eu sempre me perguntei, porque minha mãe não casou de novo. E meu pai também não. E eles se gostam até hoje, se respeitam. Quem não sabe, que os vê junto, acha que eles estão juntos. Só que eles não estão. Ele tem muito carinho por ela tem muito carinho por ele. Mas meu pai ficou impotente cedo. E meu pai contou para mim que meu avô, o pai dele, ficou impotente cedo. Falei, tá bom, tudo bem. Então, quando fizemos a constelação desse rapaz, e puxa daqui, puxa dali, conversa daqui, conversa de lá, procura daqui, procura de lá, traz representante e tal, chegamos a um tataravô dele. Esse homem era um garanhão no interior aí da vida, de um estado. E esse homem, por ser garanhão, ele tinha a família dele, da mulher que ele casou, e tinha filhos espalhados por tudo quanto era lugar. Legal. Mas ele foi assim um cara que ele vivia, e ele dizia mesmo, tem filho lá, tem filho cá, tem filho lá, não sei das quantas, tem filho cá. Tudo bem. Ele viveu a vida dele toda assim, voltou para a casa do pai e vida que segue. Dentre um dos filhos dele, não dos filhos do casal, mas dentro de um dos filhos deles, porque ele nunca escondeu que ele tinha, Zé, Manuel, Pedro, Antônio, Maria, tudo era filho dele, e ele batia no peito dizendo que era filho dele. Dentre um dos filhos dele, também tinha esse furor. E esse rapaz começou a, como eu posso dizer, a viver uma vida semelhante do pai. Vida essa que ele também tinha uma família, não tinha tantos filhos quanto o pai, mas pulava muitas cercas. E numa dessas desses pulos de cerca, o pai de uma das pessoas, das mulheres com que ele se metia, e essa pessoa era uma menina novinha, ele castrou o rapaz. E espalhou na cidade toda que fulano era um leitão castrado. O que fez esse homem, que era tio-avô, deixa eu ver, tio-avô não, tio-bisavô desse meu rapaz, desse meu cliente. Ele saiu e foi embora, sumiu do mundo. Então, cada um que chegava, porque ele estava fora do sistema dele, ele não pertencia ao sistema, então ele deixou aquele espaço. O que acontecia com os outros que vieram? Então, o avô do meu cliente
chegava uma certa idade, porque a idade que ele foi, ele era novo, não devia ter nem uns 40 anos, devia ter uns 35. Que não foi o meu cliente que me trouxe isso, não. Foi a mãe dele que estava participando da constelação e que eu pedi para a família não participar. E a mãe dele contou para ele e ele contou para mim, na hora que a gente estava abrindo lá. E esse rapaz foi embora, saiu, deixou o espaço vago. Então, o avô do meu cliente, quando chegou na faixa etária, entrou numa situação de impotência. E esse avô, ele não se separou da mulher, mas ele se fechou. Ele vivia dentro da família, mas era completamente à parte. Ele entrou num processo depressivo, ele não falava, ele acordava, comia, voltava para o quarto, saía na hora da comida, almoçava, voltava para o quarto. Essa era a vida dele. Ele nem trabalhar mais ele ia. Ele abandonou a vida dele. Ele morreu em vida. Já o pai desse rapaz teve a opção de sair também do sistema. Então, o primeiro saiu do sistema fisicamente. Foi embora, largou todo mundo. O segundo saiu do sistema, ele estava físico ali, mas espiritual e mental não. O terceiro saiu do sistema porque achou que não podia prejudicar a pessoa que ele amava tanto. E tinha o meu cliente. Então, o que a gente foi fazer? Foi trazer o tio-avô, trazer esse tio-avô, buscar. Nós fizemos todo um processo de reiterar esse tio-avô no sistema e, consequentemente, os outros que vinham na frente, até que o rapaz passou a ressignificar e se reprogramou para a situação e continuou o caminho. Mas por que eu estou falando isso? Porque em momento algum a esposa desse rapaz desistiu dele. Ela disse que ela não ia ficar sem ele, que ela o amava de qualquer maneira, que ele não seria homem para ela somente por aquele lado, que ele era o amor da vida dela e que ela ia ficar com ele independente de qualquer situação. A única coisa que ela queria é que ele procurasse uma solução para aquilo. Primeiro ele começou pela medicina, fez todos os exames, fez tudo o que ele podia. Depois, nada encontrado. Depois ele começou a fazer terapia. Ele já estava na terapia quando ele chegou a mim, já tinha uns 3 anos, e ele não conseguia. Ele conseguiu uma melhora, mas ele não conseguia voltar ao ponto inicial. Muito bem. Fizemos essa constelação, que a esposa estava junto. Houve muita situação de que houve uma mexida muito grande no sistema, porque a priori se mexeu em 3, mas na verdade se mexeu em 4. Porque o tio-avô dele também foi recolocado no lugar. Então, várias gerações foram mexidas. E quando a gente mexe aqui, na ponta do iceberg de um sistema, você atinge a todo o iceberg. Até o que estão abaixo d'água. E ele fez toda a parte dele, se reprogramou e vida que segue. Hoje, ele não é mais meu cliente, mas ele de vez em quando me dá uma notícia da vida dele. Porque ele diz que a vida dele mudou bastante depois que ele
ressignificou uma situação que não tinha sido gerada por ele, mas que a consequência era muito grande. E hoje ele já é pai, são 3 crianças, um menino e 2 meninas, e eu pergunto para ele, e aí, tudo bem? Ele diz, tudo em cima. Eu acho isso muito engraçado, porque é uma forma de intimidade que a gente tem sem ser uma intimidade muito íntima, né? Não íntima no sentido de sexo, mas não precisa falar que ele tá bem. Então ele fala tudo em cima e a gente morre de rir, a gente acha muito interessante. Mas existem aquele relacionamento de casal em que um culpa o outro pela falta do aquecimento do sexo. Mas existe não só do homem, existe as mulheres que chamam o homem geralmente, a mulher raramente coloca o homem como o meu marido é impotente. Ela cala, fica quieta, porque a mulher tem um hábito horroroso de se autopunir e se autoculpar por qualquer coisa que aconteça dentro do domínio da casa dela. Mas os homens não. Às vezes a mulher é lindíssima, muito bonita, mas ela não consegue se libertar com seu próprio companheiro. E ele, como todo ser que respira nessa terra, muitas das vezes é egoísta. Eu não estou dizendo que todo homem é egoísta. Estou dizendo que esse é egoísta. Falei muitas vezes. Então não me crucifiquem. Que existe uma grande parte de homem egoísta. Muitas das vezes, ele nem quer saber o que ela está sentindo ou está pensando. Ele quer resolver o caso dele. E ela, como se culpa, se permite isso. Aí vem fazer uma constelação. E nessa constelação, a gente percebe que essa ausência de ênfase na parte sexual, ou essa ausência de, no popular, tesão, não é só gerada por ela. É pela falta de um desejo espontâneo que o outro esteja bem. Porque o companheiro tá nem aí. Resolvi meu lado, tá tudo bem. Viro pro lado e durmo. Ou levanto, tomo um banho e durmo. Ponto. Isso é uma rachadura imensa dentro de uma relação de casal. Mas ela quer a vida dela, ela quer a vida da família dela, ela quer viver na casa dela. Então ela vai e busca. Busca ajuda. E se descobre que lá atrás alguém teve um filho e a família, como a pessoa não era casada, a família condenou. E nessa condenação pegou a criança, deu sumiço, todo mundo, deu para alguém. E pegou essa pessoa, colocou num internato, num convento, em algum lugar onde ela teve cortada toda a sensação, não cortado no corpo, não, mas cortada aqui, toda a possibilidade da sua libido. Que ela tinha que ser uma mulher que não se interessasse por um homem. Nem por ela mesma. Ela não precisava ter homem para se resolver. E
Como essa pessoa foi afastada do sistema pelo grupo, o buraco ficou lá, o lugar dela ficou lá. E essa minha cliente foi uma das, porque não foi a primeira, e geralmente não é, uma das que ocuparam esse espaço. E a grande maioria viveu a vida como ela estava vivendo a dela, infeliz, insatisfeita, porque não conseguia se liberar para ser feliz numa relação de casal. Fizemos a constelação com ela. Houve toda a troca de energia. Houve muito sofrimento para ela, foi muito sofrido. Precisou de muito se buscar a solução, até que encontramos o ponto. Esse ponto foi ressignificado e ela passou a entender o porquê que ela tinha aquela repreenda interna de não se deixar envolver por uma satisfação sexual. Não foi de um dia para o outro, não, gente. Ela ficou comigo tratando isso um tempo. Porque ela tinha baixa autoestima. Ela é uma mulher muito bonita. Mas tinha baixa autoestima, tinha menos-valia. E foi um trabalho intenso. Tinha muito sentimento reprimido de raiva. Tinha muito sentimento reprimido até de como é que eu vou dizer, de rancor. Rancor pelo marido, rancor pelo pai, pela mãe, rancor pelo próprio sistema, porque quando ela descobriu que isso vinha do sistema dela, foi um processo, porque em todos os momentos ela dizia que ela era vítima, quando não existe vítima, só existe a gente. E o que tem que ser, será. Ela teve um momento que ela disse que ela não queria viver que pertencia à família daquele pai dela, porque tudo que ela estava passando era referente à família do pai dela. E explicar para ela que o pai que ela tinha era o pai que ela deveria ter tido, levou um tempinho. Depois, explicar para ela que a gente precisa perdoar a si mesmo e depois perdoar os outros, levou um tempinho. Então, foi um processo de crescimento que ela fez com ela mesma, um pouco longo. O casamento dela não foi possível ser recuperado. Porque quando ela começou a entender e se ver, enxergar a si mesma, ela viu que aquela pessoa que ela dividia a vida, que ela tinha um relacionamento de casal, não era a pessoa para ela. E o casamento acabou, o relacionamento acabou. E ela partiu para viver a vida própria, a vida dela inteira. Ela se descobriu uma outra pessoa e foi viver essa vida inteira, com tudo ligado a ela. A parte física, que ela sabia que era excelente. Eu dizia para ela, minha modelo preferida. A parte emocional, que ela resgatou ela dela mesma, e era uma pessoa que dizia, eu me amo profundamente, Sara.
E se eu me amo profundamente, só posso encontrar uma pessoa que me ame profundamente para eu o amar profundamente. A parte espiritual, ela passou a ter uma força espiritual muito maior, sabendo que conseguiria resolver tudo e criar tudo o que quisesse. E a parte mental, que era a parte que o primeiro companheiro estava destruindo, porque ele, além de ser uma pessoa insensível, ele era cruel. Então ele chamava ela de frívola, diminuía ela até na frente das pessoas. Quando ela se percebeu um ser inteiro, perfeito, merecedor de se amar e de amar alguém, ela conseguiu, dentre os acasos inexistentes da vida, mas dentre um acaso que não existe, conhecer uma pessoa. E essa pessoa foi assim, um combustível a mais para que ela se tornasse uma pessoa plena. Vive bem, está tranquila, tem um filho e vida que segue. Foi um processo longo, foi. Mas ela é uma pessoa hoje tão bonita, tão linda dentro e fora, que aonde ela chega, ela desperta, ela emana luz, ela emana bondade, ela emana amor. E onde ela chega, ela chama atenção. Todo mundo olha. As pessoas olham achando que estão olhando só para a beleza dela. Estão olhando tudo mais que ela é. E quando ela veio para a constelação, que ela fez a primeira constelação, eu a achava cinza. E não era um cinza bonito. Era um cinza sujo, um cinza maltratado. E hoje ela é uma pessoa multicolorida, lindíssima, radiante. E a constelação trouxe, através da dificuldade que ela tinha no relacionamento dela de casal, essa descoberta. Porque muitas das vezes, num relacionamento de casal, quando alguém vem pedir uma ajuda na constelação familiar, essa pessoa vem, na grande maioria das vezes, tentando salvar o seu relacionamento. Mas quando a gente vai e faz a constelação, e faz todo um trabalho, que fez a constelação, encontrou o ponto, a pessoa às vezes aceita, a pessoa às vezes não aceita, e você começa a fazer um trabalho com ela, você ressurge daquela... A pessoa vira uma fênix, na verdade. A fênix, ela estava toda queimada, toda destruída. Aquela cinza que existe lá, que é a pessoa que chegou para você, aquele ser destruído, caído, que muitas das vezes odeia a si mesmo, não consegue se olhar. E você traz aquela pessoa à vida novamente, ao fênix. E quando você faz isso, muitos casamentos não perseguem. Eles não continuam porque aquela pessoa enxerga o outro da maneira com que a maioria de quem estava à volta e que eram íntimos dela, íntimos não, que tinha intimidade com ela, já tinham visto. E ela percebe que ela é muito mais e merece muito mais do que aquilo que tinha. E essa pessoa, renascida, reprogramada, ressignificada, olha para o outro e diz: você é pouco para mim, eu sou muito mais e eu mereço muito mais.
e cocria aquilo que queria e vai viver a vida dela. Então, o relacionamento de casal, ele pode ser excelente, mas ele precisa das 5 condições para permanecer excelente. Geralmente começa muito bom. E ele só vai ser excelente quando as 5 condições são realizadas diariamente. Relacionamento de casal não é um relacionamento que você tem com um amigo que você encontra uma semana, na outra semana você não encontra, você nem passa um zap para saber se está bem ou se está mal. Relacionamento de casal é uma plantinha delicada que você precisa, ora, tirar do vento, ora, colocar no sol. Um dia dá mais água porque está mais quente, um dia dá menos água porque está mais fresco. Ficar atento às pragas que possam vir a chegar. Ficar atento se na época em que as flores vão sair, alguém não chega lá e arranca. Sabe? Proteger. O relacionamento de casal, ele precisa ser protegido pelo casal. E isso é o sabor do relacionamento. É o saber que o outro está se preocupando com você, se você está bem. É pegar o telefone e ligar para o outro e ele dizer assim, caraca, eu ia ligar para você agora, vamos fazer isso? E eu queria fazer isso mesmo. É a cumplicidade. É dizer assim, amor, não vai dar para a gente ir naquele final de semana para tal lugar porque eu não estou afim, porque aquelas pessoas não são legais com a gente. E o outro compreender. Então, o relacionamento de casal, ele precisa estar sempre sendo olhado. Sempre sendo paparicado. Não no sentido do paparicar pejorativo, mas do cuidado, do carinho, do afeto. Como se fosse uma joia de cristal ou uma jarra de cristal. Porque quando um relacionamento de casal trinca, por menor que seja aquele trinco, já está trincado. Então, para você ter a possibilidade de olhar para o seu companheiro ou companheira e dizer assim, aconteceu isso no nosso relacionamento. Vamos novamente começar agora, sabendo que isso não pode ocorrer mais. E vamos simplesmente pegar aquela peça de cristal que trincou, vamos substituí-la. Vamos escolher junto. Vamos ver o que fica melhor para nós. E colocar essa peça nova como sendo o nosso talismã. Sempre estar atento que isso é o nosso relacionamento. Essa peça representa o nosso relacionamento. Então não vamos deixar trincar nunca mais. Isso é relacionamento de casal. Então pensar que o outro tem que estar sempre bem, da forma física, emocional, mental e espiritual, é importantíssimo. Essa preocupação o outro tem que ter com você e você tem que ter com o outro. Eu resolvi fazer dieta. Beleza. Meu marido vai fazer dieta comigo. Por quê? Será que isso é suportável para ele? Ou é possível? Lembre-se do contrato. Para que não crie incompatibilidade. Quer fazer dieta? Faça. Se o outro olhar a sua dieta e quiser te acompanhar, perfeito. Se ele não quiser, respeite. Porque se você
quiser forçar ao seu companheiro ou companheira, qualquer que seja a sua decisão com o seu corpo, você estará se prejudicando. Porque quando você força o outro, as coisas não ficam bem. Ele pode ser até seu companheiro, mas às vezes ele não quer ser cúmplice na sua dieta. E você precisa respeitar isso. E uma outra coisa, a sua confiança tem que imperar junto dele, dizendo assim: querido, eu vou fazer porque o meu médico falou que eu estou com açúcar muito alto. Confie, coloque a necessidade, a sua necessidade perante ele. Talvez ele diga assim: tá legal, beleza, posso até te ajudar, não vou te acompanhar não, mas vou tentar não comer mais aquilo que você gosta, que te faz mal na sua frente. Isso é cumplicidade. E ter confiança que você está fazendo o melhor para você e para o seu relacionamento de casal. Porque você está buscando o melhor na sua vida. E ele tem que ter o desejo espontâneo de que você esteja bem. E se seu bem é não comer determinadas coisas que fazem mal à sua saúde, ele vai ser seu companheiro e às vezes até o seu cúmplice. Ou ele vai ser seu cúmplice e às vezes até o seu companheiro de comer as suas coisas e passar a gostar. Ou suportar durante um tempo. Porque é para isso que um casal existe. É para isso que um casal é constituído. Duas pessoas que vivem uma vida em comum, tendo intimidade e sendo íntimo. E, a partir daí, criar uma família, criar um complemento daquilo que vocês têm. Mas sempre tendo em mente que entre o casal, ninguém fica no meio. E a constelação mostra isso. Sempre. As pessoas que se constelam, ou que são consteladas, se constelam não, que nunca a gente pode se constelar, eu não posso me constelar, então não me constelo. Que são consteladas, elas saem muito melhores do que como elas chegaram. Mas por quê? Porque na grande maioria, mas a grande maioria, 99%, elas enxergam que aquele grande problema que elas trouxeram são desse tamanho perante o sistema que elas fazem parte. Mas isso aqui precisa ocorrer para que o sistema que elas fazem parte, que vem lá de trás, se alinhe. Se alinhando o sistema, se alinha todas aquelas energias de vida, inclusive a dela, que estão ligadas a ele. Ah, mas se eu me alinho, e meu irmão será alinhado de uma maneira ou de outra. Porque o que fica para trás de você e que fica para trás do seu irmão vai ser alinhado. Então o resultado é mexido também. Porque você faz parte do sistema e o sistema faz parte de você. Não que você vai resolver o problema do seu irmão, não é isso. Mas às vezes
por você ter alinhado aquela parte do sistema que te incomodava tanto, ele vai ter uma repercussão, que ele está aqui do seu lado, ele é teu irmão, ele está aqui do seu lado. Às vezes um pouquinho mais para frente, pela idade, às vezes um pouquinho mais para trás, pela idade, mas ele está na mesma linha que você, a linha dos filhos dos seus pais. E quando ele mexe ou vai tentar alinhar alguma coisa dentro do sistema dele, que é o mesmo sistema que você, essa parte já está bem melhor do que se você não tivesse mexido. Como é que eu vou colocar? É como você pegar uma linha enrolada e esticá-la. Se você solta, ela enrola de novo. Mas você que fez a constelação, passa um pouquinho de alguma coisa que essa linha já não vai enrolar mais tanto. Mas vai continuar pouco enrolada. Porque não é só esse o problema que tem no seu sistema. Hoje, você veio com a situação do seu casamento. Amanhã, você resolveu e tem a noção de como resolver o seu casamento. Então foi. Amanhã, você vem com uma situação ou do seu trabalho ou do seu empreendimento que não está fluindo. Aí a gente vai procurar dentro da sua constelação aonde está. Aí pega isso e vai. Depois vem a situação de uma outra coisa qualquer. Porque a constelação, ela pode te auxiliar a resolver todos a gama de problemas que você tem, mas um de cada vez. Há pessoas que dizem assim, então eu vou ter que fazer constelação para tudo? Não, às vezes não. Mas é muito difícil uma pessoa fazer uma única constelação na vida e a vida dela modificar da água para o vinho em todas as situações. A situação financeira, a situação afetiva, a situação familiar, a situação no trabalho, a situação com os colegas. É muito difícil. Mas nada é impossível. Mas quando você traz um problema de relacionamento de casal, a gente não diz, por mais que a gente possa perceber que talvez o seu casamento esteja fadado ao término. Mas não é esse o meu objetivo. O objetivo do constelador é ajudar ao constelado a resolver aquela situação. E independente do resultado, a resolução vai vir. Se vai permanecer aquele relacionamento de casal forte, inteiro, harmonioso, ótimo. Se não vai acontecer isso e cada um vai para o seu lado, ótimo também. Para mim e para qualquer constelador, isso é indiferente. O nosso único objetivo é tirar aquela pessoa que está ali nos solicitando uma ajuda a crescer, a solucionar aquele nó interno que a faz sofrer por qualquer que seja o motivo. Então, é isso que eu tinha para falar. E isso que eu tinha para dizer sobre as 5 condições de um relacionamento de casal. Lembrando que um relacionamento de casal é uma plantinha que se tem que tomar conta
todo dia. Regar, cuidar, tirar do sol, botar no sol, olhar as pragas, olhar até quando está nascendo uma florzinha, para que essa flor desabroche e não caia antes de abrir. E às vezes ver que a flor está fenecendo. Mas eu não quero perder essa flor, então colha as pétalas. Isso é um relacionamento de casal. Jussara Costa, consteladora. Segunda-feira eu volto para falar de vocês um novo assunto. E eu acho que foi uma semana excelente, pelo menos para mim. Não sei se para você, desejo que tenha sido. Todos os dias, de segunda a sexta, às 13 horas, eu estou aqui para dizer para vocês que a constelação familiar é uma excelente ferramenta para resolver os seus obstáculos. Fique em paz, bom final de semana, muito obrigada. E lembrando que se você não assistiu aqui ou se está travando, veja na minha página do YouTube, Jussara, com H no final, Costa. Você vai encontrar essa mesma palestra ou live, ou seja o que for, lá a seu dispor. Muito obrigada, um excelente final de semana para você e uma boa tarde. Tchau, tchau. Beijos.